Fala pessoal, aqui é o Ariel e na aula de hoje vamos começar vendo o comando switch case. O switch case é uma estrutura de controle em que a gente vai poder definir um estado para uma variável. Então a gente vai ter essa estrutura aqui. A gente digita o switch, a variável que a gente vai estar avaliando o estado, abre chaves, né? E a gente pode dizer, caso essa variável seja o valor 1, ela vai reproduzir esse grupo de comandos aqui referente ao valor 1. A gente digita break, que é para poder sair desse primeiro case, desse primeiro caso, e não ficar repetindo indefinidamente. Caso a variável tenha o valor 2, perceba que a gente pode mudar o valor da variável aqui nesse grupo de instruções. Caso seja igual ao valor 2, a gente faz algo referente a esse valor 2. Break. E assim por diante, assim quantos cases a gente precisar. Vamos agora no Tinkercad dar uma olhada no exemplo prático de como que a gente pode aplicar esse comando. Bem, a gente tem aqui então um circuito muito semelhante ao que vocês viram na aula passada, com um push button e um LED. A diferença é que aqui, ao invés de utilizar um LED simples, eu estou utilizando um LED RGB. Esse LED RGB vai ter aqui o pino referente ao catodo, um pino para a luz vermelha, um pino para a luz azul e um pino para a luz verde. Eu vou voltar ele para cá. Percebam que a entrada, o pino vermelho está ligado na entrada de número 3, o azul na entrada de número 4, o verde na entrada de número 2 e o push button na entrada de número 5. Então, vamos lá para o ambiente de programação para ver como que a gente pode utilizar o comando switch para trocar as cores para alternar as cores do LED entre vermelho, azul e verde. Então, deixa eu chegar isso aqui para cá. Então, vamos começar definindo as variáveis. Eu vou chamar LED vermelho, que é a entrada número 3. O azul é a número 4. E a verde, número 2. Eu vou definir também o botão, que é a entrada de número 5. E a variável press, igual a 0. Vamos então configurar os pinos. Pin mode LED vermelho vai ser output. Vou copiar aqui para os outros. Não é necessário escrever de novo. Opa. Quero deixar aqui na ordem para ficar mais organizado. E o botão vai ser input. Então aqui eu vou dar um digital read, press igual a digital read. Espera aí, só botar aqui para a orientação certinha. Ok. Press igual digital read, botão. E aqui eu vou utilizar o meu comando condicional. If press for igual a high, eu vou entrar nessa linha de comando. Vou dar a chave aqui antes para não acabar esquecendo depois. Então aqui eu vou utilizar o meu comando switch. Eu vou definir uma variável em que ela vai ser o meu estado, ela vai trocar de estado. Eu vou chamar ela de ligado. Inicialmente, ela vai estar no estado 0. Então, switch ligado. A gente tem que abrir chaves aqui. Vou também fechar logo para não acabar esquecendo. E agora a gente vai começar a configurar as instruções referentes a cada estado. Então, começando no estado inicial, que é o case 0, 2 pontos, o que eu vou fazer vai ser ligar o LED vermelho
Eu vou dar um delay aqui antes de... Opa. Só para ele dar 100 milissegundos. E agora eu vou trocar o estado da minha variável ligado para 1. Então, quando eu apertar o botão e eu acionar esse comando, ele vai ligar o LED vermelho e também vai estar trocando o estado da variável ligado para 1. Agora, então, eu vou definir o meu case 1. O que ele vai fazer? Ele vai desligar o LED vermelho. Opa. Ele vai dar um delay de 100 milissegundos e vai ligar o LED azul. E aqui eu troco o estado da minha variável ligado para 2. Eu vou copiar aqui para repetir este comando. Agora eu vou apagar o LED azul e acender o LED verde. E trocar o estado para 3. Finalmente eu vou fazer o meu case. Opa, o case aqui é 2. Finalmente eu vou fazer aqui o meu case 3, que vai ser desligar o LED verde e trocar o meu estado do ligado de volta para 0. Aqui percebam que eu acabei esquecendo o comando break, né? Peço desculpa, eu sei que está vendo, percebeu e ficou agoniado. Mas eu vou colocar aqui. Depois dos comandos. Certo. Conferindo aqui as chaves, se as chaves estão fechadas corretamente. Você tem aqui fechando uma chave para o switch, fechando uma chave para o if e fechando para o programa. Então, não deve dar erro. Vamos iniciar a simulação. Então, eu vou clicar aqui no botão. Ele acendeu a luz vermelha. Clicar de novo. Ele trocou para a luz azul. De novo, ele trocou para a luz verde. Mais uma vez. Vermelho. Azul. Verde. Então é isso que a gente pode utilizar o comando switch como um interruptor para ir trocando as luzes de um LED. Eu também poderia utilizar com LED simples para apagar e acender, como se fosse um interruptor mesmo, porque ele está trocando o estado da variável que a gente definiu. Bem, pessoal, nessa segunda parte dessa aula, a gente vai estudar sobre os laços de repetição for e while, começando pelo for. O for ele vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ter a variável de inicialização, a condição que a gente vai dar como um critério de parada e o incremento ou decremento que ele vai adicionando a essa variável em cada etapa. Então a gente vai ter o funcionamento, a gente vai ter a inicialização, a verificação da condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar uma instrução e vai adicionar o incremento e retornar para a condição, até que esse incremento seja tal que torne a condição falsa. Quando a condição, então, mudar para falso, a gente vai ter o fim do looping for. Vamos, então, no Tinkercad ver como que a gente pode aplicar esse laço de repetição. Aqui a gente tem um programa com 4 LEDs, cada um ligado nos pinos de 2 até 5, respectivamente, em ordem. Vamos ver o que o programa faz. Ele vai alternando os LEDs da direita para a esquerda e piscando com delay de 1 segundo.
Vamos então ver como que esse programa foi construído. Perceba que ficou um monte de linha de código que talvez não seja necessária. Afinal, eu mandei aqui ele ligar, dar um delay, apagar. Ligar o pino 3, dar um delay e apagar. 4, 5. Vamos ver, agora vamos utilizar o for para tornar esse código mais inteligente, né? Conseguir fazer ele de forma mais simples e com menos linhas. Eu vou deixar aqui como comentário para poder ficar mais fácil de comparar o que está acontecendo. Então, eu vou utilizar aqui o for, lembrando da estrutura, né? O for, primeiro, a gente vai ter a variável de inicialização, que aqui eu defini já o inteiro i, que vai ser a nossa variável, já iniciando em 2. Por quê? Porque o pino 2 é o primeiro aqui que a gente está utilizando. Então, i igual a 2, ponto e vírgula. Eu quero que ele vá até 5, que é o pino 5. Então, eu vou dizer que meus comandos vão acontecer até i menor ou igual a 5. E eu vou especificar aqui com i++ um incremento de 1. Ou seja, cada vez que o comando for executado, o laço for repetindo, o i vai adicionar 1 até que fique igual a 5. Então, agora eu posso digitar assim. Perceba aqui que, como que eu estou fazendo, o digital write percorre de 2 até 5. Então, digital write. Agora eu vou colocar i, high, delay de 1 segundo, digital write e low. Então, ele deve executar exatamente a mesma ideia, você vê de uma maneira muito mais sucinta. Vamos ver então se está funcionando como deveria. Perceba que o programa faz a mesma coisa. Vamos então agora ver como que a gente utiliza o laço de repetição while. No laço de repetição while, a gente pode perceber que tem uma estrutura mais simples. A gente vai ter o while e a condição. Então ele vai funcionar da seguinte forma: a inicialização, verificação da condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar as instruções. E vai verificar se aqui nas instruções a condição não foi alterada. Então perceba a principal diferença em relação ao for. No for a gente tinha aqui o incremento já especificado no comando. Aqui no while a gente vai ter que, se for mudar a condição, a variável que está dando a condição, a gente vai fazer isso nas instruções. Então ele vai ficar no looping enquanto for verdadeiro, até que a condição seja alterada para falsa, e ele vai encerrar o looping. Vamos então, novamente, ver como que a gente pode, naquele problema, refinar ainda mais o código. Então, a gente está aqui no mesmo circuito. Vamos utilizar, dessa vez, aqui, nas configurações, para deixar o código ainda mais sucinto. Então, eu vou colocar isso aqui como comentário. Isso é uma prática comum na programação, né? Quando a gente não quer que o código seja lido, mas não quer apagar ele, quer ter ele como base, né? Então, eu vou dar um while. Perceba que a variável i já foi definida como 2. Isso é importante para o código while, porque aqui no for a gente tem a inicialização. No while, na estrutura, a gente vai ter só a condição, que vai ser i menor ou igual a 5. E a gente vai fazer pinmode output. Porém, perceba que se eu fizer dessa forma, vai ficar no loop infinito. Porque a gente está dizendo, enquanto i for menor ou igual a 5, faça isso. Só que o i é sempre menor ou igual a 5 porque é sempre 2, ele nunca vai sair do looping. E por isso que a gente tem que dizer o incremento, i igual a i mais 1, aqui dentro dos comandos do while. Novamente, essa é a principal diferença em relação ao for,
que o for a gente não precisa especificar o incremento aqui nas linhas de comando, porque o incremento já está na estrutura. Aqui no while não. Então, vamos ver se funcionou. Então aqui novamente o programa, só que agora escrito, perceba, muito mais sucintamente do que estava antes. Então, para encerrar a aula de hoje, vamos dar uma olhada nos operadores para o Arduino. Nós temos três classes, os operadores aritméticos, operadores de comparação e operadores booleanos. Os operadores aritméticos a gente vai ter a porcentagem indicando o resto, o asterisco, multiplicação, adição, subtração, divisão, normal. E o 1 igual é o operador de atribuição, ou seja, quando a gente vai atribuir um valor para uma variável. Os operadores de comparação temos o diferente de menor que ou igual a, e o igual duplo, que é o igual a em termos de comparação. Então não confundir quando a gente está usando o igual único para atribuição, atribuir um valor a uma variável, e o igual a para fazer uma comparação, que seria o igual duplo. Maior que igual a. E os operadores booleanos, os operadores lógicos, né? A gente tem a exclamação sendo o não lógico, o duplo E comercial como o E lógico, em que todas as sentenças têm que ser satisfeitas para que seja verdadeira aquela, e o duplo pip como o ou lógico. Vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhada como que funciona os operadores booleanos e também os operadores de comparação aritméticos agora no Tinkercad. Então, eu construí aqui um circuito simples só com LED para a gente ver como que funciona esses operadores aqui no Arduino. Então, primeiro, eu vou utilizar o operador aritmético resto. Qual que é a ideia aqui? Eu quero fazer um programa que faça o LED acender caso o número N1 aqui que eu especificar for par. No caso, eu vou começar testando com 6. Então, vamos configurar. Pinmode 5 output. Opa. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar uma variável n3, só porque depois eu vou criar n2. Vou definir a variável n3, assim. E eu vou fazer a operação n3 vai receber, lembrando, operador de atribuição, um igual só, vai receber n1, resto 2. Então, se o n3 for igual, agora sim, 2 iguais de comparação a 0, eu vou ligar o meu LED. Se não, eu vou apagar meu LED. Certo? Então, se o resto for 0, quer dizer que o número par eu acendo. Se for ímpar, o número quer dizer, se for diferente de 0, n3, o número vai ser ímpar e eu vou apagar. Começando a simulação. Ah, claro, faltou fechar a chave. Ligou. Agora vamos testar. Se eu mudar para 7, que é o número ímpar, ele não deve acender. E de fato não acendeu. Agora vamos dar uma olhada no operadores booleanos. Eu vou chamar o N1 de 6.
um N2 de 3 e vou definir um N3. E vou fazer o seguinte. Se N1 igual a 6 e N2 igual a 3, eu ligo o LED. Aqui a gente sabe que é verdade. E para o operador E, lógico, ser considerado como verdade, a gente precisa que tanto a sentença A quanto a sentença B sejam verdadeiras. Nesse caso, ele vai acender o LED. E acendeu. Agora veja, se eu alterar o N1 para 5, por mais que a sentença aqui B continue verdadeira, ele vai considerar a sentença inteira como falsa e não vai acender o LED. Agora, se eu utilizar o duplo PIP, que é o operador lógico ou, por mais que N1 seja falso, N2 vai ser verdadeiro e a sentença vai ser verdadeira. Ou seja, ou N1 ou N2 são verdadeiros, então a sentença é verdadeira. E ele vai aqui acender. Certo? Então é isso por essa aula. Ficamos por aqui.